Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 10:02. Depois da polémica sobre estudantes mais pobres, o Ministro da Educação exige explicações à RTP. Fernando Alexandre quer que o caso seja investigado. Foi a notícia da semana passada de que Fernando Alexandre tinha dito que as residências universitárias se degradam por serem usadas por estudantes com menores rendimentos. Em entrevista ao jornal Eco, o Ministro diz que a estação pública se comportou como as redes sociais e quer que a direção do canal tome medidas para perceber o que se passou. Eu acho inacreditável aliás, acho que a direção da RTP deve explicar isso. Porque é que a RTP esteve presente na sessão toda. Toda. Entrevistou-me no fim. E escolheu um trecho que eu não acho que seja apenas por acaso. Porque bastava... Isto é, não foi incompetência? Não foi apenas incompetência? Eu acho que a RTP tem que explicar se foi só incompetência. Eu acho que a direção da RTP tem que ir atrás disto e tem que perceber porque é que a jornalista que fez esta reportagem escolheu aquele trecho. Porque se as pessoas estiveram na sessão, ninguém na sessão ficou com a ideia que a RTP passou. O Ministro da Educação a exigir explicações à direção da RTP queixa-se de ter sido alvo de um ataque cobarde e vil. Este caso gerou, na altura, uma onda de indignação, sobretudo à esquerda. O líder parlamentar do PS chegou mesmo a pedir a demissão do Ministro se não viesse retificar as declarações. Marisa Matias recusa que Catarina Martins seja eurocética. O tema foi motivo de discórdia no frente a frente de ontem à noite entre a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda e o candidato apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto. Frente a frente que esteve em análise há pouco no explicador desta manhã, a antiga eurodeputada Marisa Matias fala numa tentativa forçada de colar Catarina Martins ao euroceticismo. Considera que é sobretudo na área da defesa que está a diferença entre as duas candidaturas. Jorge Pinto falou da questão interna, da questão externa e da Europa no mundo. Eu não diria que existem diferenças em relação à posição da Europa no mundo. Haverá em relação, por exemplo, à questão da defesa. Há, de facto, uma maior proximidade, digamos assim, da abordagem de Jorge Pinto com aquilo que tem sido o mainstream do projeto europeu e menos da Catarina Martins. São os dois críticos em relação a dimensões que são do meu ponto de vista merecedoras dessa crítica, nomeadamente as desigualdades, o não cumprimento necessariamente da Carta dos Direitos Humanos. Em resposta, Tomás Cardoso Pereira, chefe do Gabinete do LIVRE no Parlamento e apoiante de Jorge Pinto, reconhece que as duas candidaturas têm muitos pontos em comum, mas que as diferenças ficaram claras ontem à noite. Os dois definem-se como europeístas críticos, mas eu acho que lá está na tal questão da nuance. O Jorge Pinto é mais europeísta do que crítico e se calhar a Catarina Martins é mais crítica do que europeísta. Apesar de hoje em dia, apesar de ontem no debate, ter havido um esforço, digamos, de parecer que a posição era mais consensual do que aquilo que se calhar efetivamente é. Também importa referir que o europeísmo de Jorge Pinto e o europeísmo de Catarina Martins vêm de sítios muito diferentes e têm tons muito diferentes. Tomás Cardoso Pereira e Marisa Matias estiveram esta manhã no Explicador. Para logo à noite está marcado o último debate da primeira volta das presidenciais, entre Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo, às 9 da noite na TVI. E agora, Carla, uma notícia de última hora. O Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado para 2026. Numa nota avançada no site da Presidência há instantes, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a contribuição do Parlamento para a estabilidade financeira interna e externa, o sentido institucional e a compreensão da conjuntura internacional. E na nota que o documento agora promulgado dá passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo, apesar de manter disposições avulsas, escreve esta nota da Presidência, disposições avulsas, nomeadamente em domínios relacionados com o uso de fundos europeus. Donald Trump volta à carga para tentar comprar o território da Groenlândia. O líder da Casa Branca nomeou um enviado especial para negociar com o governo dinamarquês. Jeff Landry, que é governador do Louisiana, foi o escolhido pelo presidente norte-americano para dialogar com o executivo da Dinamarca. O país já rejeitou várias vezes as tentativas de Donald Trump de
adquirir o território. O presidente norte-americano considera, no entanto, que a Groenlândia pode ser essencial para a segurança nacional. O anúncio, esta nomeação, foi feita hoje nas redes sociais. A imprensa russa denuncia um ataque ucraniano na região de Krasnodar. Foram atingidos portos e navios. É o que avança esta manhã a agência estatal TASS. Não há registro de feridos ou mortos. Já a agência Reuters noticia que um general russo foi morto por um ataque com uma bomba colocada num carro nas últimas horas. Está a ser investigada a hipótese do dispositivo ter sido colocado no automóvel pelos serviços secretos da Ucrânia. E em Espanha, o Partido Popular de Centro-Direita venceu as eleições na Extremadura. O PSOE teve o pior resultado de sempre nesta região historicamente. À esquerda, o politólogo Diogo Noivo diz que os resultados são um cartão vermelho a Pedro Sánchez. É olhar para os números. O Partido Popular reuniu cerca de 43% dos votos, mais do que toda a esquerda junta. Já o Vox, de extrema-direita, obteve o melhor resultado de sempre na região, quase 17%. Para Diogo Noivo, o politólogo, a última noite serve como um sinal para o governo socialista. As eleições autonómicas na Extremadura têm, de facto, uma leitura nacional porque ocorrem numa circunstância, num contexto muito marcado pelos múltiplos casos de corrupção, peculato, tráfico de influências, abuso de poder que marcam tanto o governo como o Partido Socialista, como até a família de Pedro Sánchez. E, portanto, sim, por esse lado tem uma leitura nacional. Mas para Diogo Noivo, estas eleições dão também um sinal para o centro-direita, é que começa a tornar-se impossível governar sem o apoio do Vox. Há aqui más notícias para a direita também. Se é verdade que a esquerda sofre uma derrota e uma derrota pesadíssima, também fica claro à direita, assumindo que estes resultados podem ser lidos de forma nacional, também fica claro para a direita que não há governo de direita sem o Vox. Portanto, não há governo de direita sem a direita radical. A análise deixada pelo politólogo Diogo Noivo acredita que o resultado destas eleições é o início de uma tendência que vai virar Espanha mais à direita. Semana de muito frio e mau tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas baixas, acompanhadas de chuva e nevoeiro. Uma situação que deve atingir praticamente todo o território. No litoral as temperaturas podem descer até aos 2 graus, no interior até aos 3 negativos e nas terras altas, depois do nevão deste fim de semana, deve continuar a nevar pelo menos até ao Natal, como explica a meteorologista Paula Leitão. Hoje e nos próximos dias vamos continuar com o tempo bastante frio, os aguaceiros serão mais frequentes hoje, ainda podem ser ocasionalmente acompanhados de trovoada e de granizo. Durante a noite é preciso cautelar a situação do nevoeiro, há condições para a formação de nevoeiro, principalmente nas regiões do interior. Temos ainda a queda de neve, será a cotas acima dos 600, 800 metros de altitude, a Serra da Estrela está coberta de neve, também deverá haver neve nas serras da região norte, nos pontos mais altos, acima de 600, 800 metros de altitude. A meteorologista do IPMA, Paula Leitão, o tempo vai melhorar até na véspera de Natal, mas as temperaturas voltam depois a descer. São 10h10. Carla, antes do Contracorrente, que outras notícias marcam esta manhã de segunda-feira? Os juros da dívida portuguesa descem hoje a 2, a 5 e a 10 anos em relação à última sexta-feira. É uma variação que está em linha com as dívidas de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália. Já os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, mantêm-se no mesmo valor e continuam a registrar um máximo desde o mês de junho. O Governo chegou a acordo com os sindicatos para rever as carreiras de reinserção social, reeducação e de administrador prisional. O acordo prevê a criação de um suplemento de risco para as carreiras especiais da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais e também uma valorização gradual dos salários até 2027. Vai ser ainda criado um regime especial de valorização para trabalhadores com mais de 20 anos de funções. Israel avisa os Estados Unidos de que os exercícios militares do Irão podem indiciar um ataque ao território israelita. As movimentações foram detectadas pelos serviços secretos de Tel Aviv. De acordo com o portal de notícias Axios, trata-se de um exercício da Guarda Revolucionária do Irão com mísseis, o que pode indicar a preparação de um ataque surpresa.